a mais uma aula, melhor matéria do mundo física para vocês. Tema de hoje, associação de resistores, tudo bem? Última parte aí de ligações elétricas, tá? A gente viu já primeira lei de Ohm, segunda lei de Ohm e potência dissipada. Agora, para a gente encerrar essa parte, trago para vocês a associação de resistores, tudo bem? A gente vai ver aí só um pouco sobre a associação de resistores, porque a gente vai ver aí só um pouco sobre essa associação de resistores, porque mais pra frente a gente vai ver isso em ligações de ponte de Winston, a gente vai ver em medidores de grandeza, tudo bem, que são as próximas aulas. Mas só pra gente entender, então, basicamente a gente vai estudar por enquanto duas formas de associar resistores, tudo bem? A associação em série, a associação em paralelo. O que seria isso? Pense comigo aqui que eu teria um circuitinho em que era necessário que as DDPs se dividissem. O que é isso? Imagina que você está aí na sua casa e você não quer que passe a mesma voltagem para todo mundo. Bem, você precisa que essa voltagem se divida. Por exemplo, se eu pegasse umas lâmpadas e ligasse uma do lado da outra, tudo bem? Estou dividindo aí para mim a minha tensão elétrica, minha DDP. Isso é o que acontece com esse circuito em série. Eu tenho aqui esses resistores, a lâmpada pode ser um resistor, por exemplo, tudo bem? E aí eu coloco elas ligadas uma ao lado da outra. O que acontece quando elas ligam um lado da outra? A DDP delas muda. Então, por exemplo, eu peguei o ponto A e o ponto B. Eles têm uma diferença de potencial U, ou seja, tem uma tensão U. Se por acaso eu coloco resistores aqui no meio e começo a entender só do ponto A até esse ponto C aqui, antes de chegar no resistor 2, ele vai ter uma DDP U1, que vai ser diferente dessa DDP total. Por quê? Porque eu não estou pegando meu sistema como um todo, tudo bem? Só que tem um detalhe muito importante. Para ligações em séries, a DDP vai se dividir, tudo bem? Entre os pontos de resistência. E para a gente achar a DDP total, ou seja, a tensão total do circuito, vai ser a soma de todas as DDPs. Independente do número de resistores que você coloca. Se eu colocar 20, 30, é só a somada dos eles. Tudo bem? Eu coloquei só dois aqui, mas ó, eu coloquei o N, tá? Números infinitos de pontos que você pode escolher. Assim, eu vou descobrir a DDP geral, ou a DDP em cada ponto. Mas lembra que quando eu estou trabalhando com circuitos, quando eu estou trabalhando com elétrica, não só a DDP que a gente está trabalhando. Pela primeira lei de Ohm, a gente também tem resistência e corrente. A corrente elétrica não mudou o seu caminho, mudou? Ela só tem um jeito de passar aqui, não é? Indo do ponto A para o ponto B. Tudo bem? Isso, lembra que corrente a gente adota o sentido, tá? Mas no sentido que a gente adota, ela só teria como ir do ponto A para o ponto B. Tudo bem? Só tem um caminho. Ou ela vai para lá ou ela vai para cá, mas o caminho é o mesmo. Só tem essa direção aqui. Se só tem essa direção, a corrente não se divide. A corrente permanece constante. Então, a corrente total do circuito é constante em um circuito em série. Agora, a DDP dividiu. O que vai acontecer com a resistência? Se eu quiser achar as resistências, ou uma resistência equivalente aqui para esse circuito, eu vou falar que eu posso somar todas as resistências. Se eu somar todas as resistências, eu vou ter uma resistência equivalente. Pense o seguinte, que eu poderia substituir R1 e R2 por uma só, que valesse pelas duas. Mas para ela valer pelas duas, você tem que somar R1 e R2. O total disso vai valer uma resistência equivalente, que daria DDP total. Tudo bem? Então, circuitos em séries pra gente, a corrente vai ser constante. Eu vou achar a resistência equivalente somando as resistências que eu tenho no circuito. E a DDP total também vai ser a soma das DDPs que eu tenho em cada trecho do meu circuito. Tudo bem? Então, isso pra gente é associação em série. A outra associação que é possível a gente trabalhar é a associação em paralelo. Tudo bem? Essa associação aqui em paralelo, por exemplo, funciona com um benjamin que você liga na sua extensão, na sua tomada. Tudo bem? Ó, seguinte. Aqui eu não quero mais que a minha tensão se divida. Ou seja, aquele 127 volts que entrou, eu preciso que chegue para todo mundo. Mas eu posso dividir a corrente que passa sobre eles. Então é o seguinte, peguei aqui um circuitinho, tem uma DDP inicial. Isso aqui é para representar, tá, que existe uma diferença de potencial, tá? Mais e menos. A barra maior é mais, barra menor é menos, tudo bem? Existe aqui uma diferença de potencial que vai estar ligada, ou seja, aqui é a minha tomada, que vai estar ligada em objetos, tudo bem? Por exemplo, sei lá, celular, tá ligando aqui, tá ligando a TV, tá ligando a internet, pouco importa, você tá ligando várias coisas aqui. Vou ter uma diferença de potencial, vou ter uma tensão elétrica, vou ter uma corrente no sentido que eu adoto, lembra lá que sentido real e convencional não são o mesmo, mas a gente sempre vai adotar o convencional, vai ter uma corrente saindo.
Só que tá vendo que quando ela chega aqui, ela tem vários caminhos que ela pode seguir? Ela pode descer no R1, pode descer no R2, pode descer no R3. Então agora, diferente da série, ela tem mais de um caminho para seguir. Então a corrente vai se dividir. Tudo bem, a tendência é sempre que ela vá para onde é mais fácil passar, certo? Onde tem menos resistência. Então, se o resistor daqui for menor do que o resistor 2, por exemplo, vai ter mais corrente passando aqui, tá? Mas ela sempre vai se dividir de pouquinho em pouquinho para cada resistor. Então, tudo bem? Então eu vou ter uma divisão de corrente, mas a DDP não vai mudar. Por quê? Se eu pego a DDP nesse ponto, é a mesma nesse ponto, é a mesma nesse ponto, é a mesma nesse ponto. Tá vendo aqui que eu não mudei a DDP? Diferente daqui, que eu tinha pontos diferentes. Eu pegava esse ponto, depois esse. Eu não tinha um só. Aqui não. É sempre, ó, o mesmo sendo deslocado para o lado. É sempre os mesmos pontos. Então a DDP vai ser constante. Agora o que vai se dividir é a corrente. Então a corrente total vai ser a soma das correntes infinitas que tiver aqui no circuito. Tudo bem? Nesse caso tem 3, mas pode ter um número infinito de correntes. Por quê? Porque pode ter um número infinito de resistores. E como é que a gente acharia aí o resistor equivalente para essa situação? Seria 1 sobre REC é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais 1 sobre Rn, tudo bem? Tá vendo aqui que é inverso para você achar a resistência equivalente. Então, se atenta, então, para achar a corrente, eu somo todas as correntes. Para achar o resistor, é 1 sobre resistor equivalente. Tranquilo? Então, esse é o nosso circuito em paralelo. Vou trazer um exercício rápido para vocês. Vou apagar aqui o quadro e a gente já volta. Galera, então aqui ó, exemplo para vocês, tá? Exercício. Ache a DDP de um circuito sabendo que ele tem uma corrente elétrica de 5 A e apresenta as seguintes resistências. Então vamos lá, escreva os dados primeiro aqui, ó. Ele falou para você que ele quer a DDP, tudo bem? Então o U é sua incógnita, tudo bem? E a corrente ele falou que vale 5 A. As resistências estão aqui no circuitinho, ó. Eu tenho R1 como 1 ohm, R2 como 2 ohms, tudo bem? Primeira coisa, lembra que eu falei que no circuito em série a DDP vai ser a mesma do ponto inicial ao ponto final, mas ela é diferente nesses pontos? Como é que eu poderia achar a DDP total? Primeira coisa, acha a resistência equivalente. Se eu achasse uma única resistência que poderia substituir essas duas aqui, eu conseguiria achar a minha DDP. Então, primeira coisa, achar a resistência equivalente. Resistência equivalente em série é somar R1 mais R2, tudo bem? Então, 2 mais 1 dá quanto? 3. Então, a sua resistência equivalente seria 1 mais 2. A resistência equivalente seria 3 ohms. Então, eu poderia trocar essa resistência 1 e essa resistência 2 por uma única resistência que valesse 3, tudo bem? Agora que eu tenho a resistência equivalente, pela primeira lei de Ohm, eu consigo achar a DDP total, tudo bem? Eu consigo achar o U. Então, U é igual a resistência equivalente vezes a corrente. Por que eu estou usando resistência equivalente? Porque eu quero achar a DDP do circuito inteiro, tudo bem? E lembra que no circuito em série, eu teria que dividir essa DDP. Como eu quero o circuito inteiro, primeiro eu acho uma resistência equivalente, depois eu acho o U. Ó, lembra como é que eu consigo comprovar que é uma série aqui? É só você ver a corrente, tudo bem? A corrente só teria um caminho, tá vendo? É um circuitinho fechado, ela só teria um caminho. Ela não iria se dividir. Se a corrente não se divide, o circuito é série, tudo bem? Então vamos resolver aqui. U é igual a 3 vezes, qual que era a corrente que ele deu? 5. 3 vezes 5 é igual a 15, tudo bem? Então a minha DDP seria de 15 volts, tudo bem? Muito simples, tranquilo. A gente vê na próxima aula.